Olá, hoje eu estou trazendo uma reflexão do livro de São Marcos, no capítulo 8, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava no deserto e várias pessoas foram até ele a fim de serem curadas de diversas doenças físicas. E o pessoal foi só chegando, uma grande multidão, foi aumentando, ficando muitas pessoas ali. E quando já tinha 3 dias, Jesus queria continuar o seu caminho, tinha que continuar. E ele não queria despedir aquela população em jejum. Ele teve compaixão daquele povo. E trazendo essa reflexão aqui, a gente muitas vezes foi refletindo ao longo dos anos essa reflexão do jejum, da multiplicação dos pães, para alimentar o corpo físico. Mas hoje traga esse pensamento, que é a reflexão de alimentar o espírito. Quantas vezes a gente, várias pessoas estão perto de Jesus. Aqui fala 3 dias, mas às vezes é sentido figurado, às vezes tem muito tempo que está do lado de Jesus e ainda está com fome, sente vazio. E Jesus tem compaixão, ele precisa seguir seu caminho, porém ele não quer deixar aquele povo com fome a ponto deles estarem voltando para casa e perecer no meio do caminho, vier a morrer no meio do caminho. E essa morte aqui também não é a morte do corpo, é a morte do espírito, que a pessoa se distancia de Jesus e vai perdendo o brilho, vai perdendo a graça, vai perdendo o ânimo, e aí perece. E aqui, como fala que eles estavam no deserto, esse deserto aqui a gente pode pensar que é o sentido do deserto, no sentido geográfico. Não é esse deserto, é o coração. Como anda o seu coração? Está deserto? Está vazio de vida, de dons, de graças, de bênçãos? Tem algum resquício ali que brota uma vida, uma flor, alguma coisa? E Jesus, para não despedir esse povo com fome, ele pergunta se tem algo para oferecer, se eles têm algo ali para comer. E eles respondem para Jesus que havia 7 pães e alguns peixes. E Jesus abençoou esses peixes e esses pães, multiplicou, que alimentou toda a população a ponto de sobrar muito. Mas aqui, o que você tem para oferecer? Essa questão aqui de peixe, pão, é os seus dons. O que você tem de dom, o que você tem de habilidade, apresente a Ele. Ele vai abençoar, vai multiplicar o que você tem. Não tem que pensar porque é pouco, que sabe fazer pouco. Não há um ditado onde diz, com Deus o pouco é muito? Então, apresente o que você tem, Ele abençoa. E lembra que esses poucos pães e peixes alimentou uma multidão. O que você tem poderá servir para muitos. Às vezes você pensa que não, mas servirá. E como lá fala que sobrou muito, o que sobra, que você acha que está sobrando, não é para deixar num canto apodrecendo, estragando. Leva consigo
pelo caminho você poderá distribuir para quem necessite. Apresente o que você tem. Apresente a Ele para ser abençoado. Você consegue ter uma vida mais cheia de significado, sem esse vazio, a ponto de ficar fraco, como se diz, morrer. Mas aqui essa morte é a morte do brilho, do espírito, a da alegria. Não permita que isso aconteça. Esse deserto aí só existe por conta que você não tem apresentado a Jesus os que você tem para abençoar. Apresente a Ele e você verá que vai servir de muito para você e para essa multidão que está em volta. E essa multidão que está em volta representa toda a sociedade. Porque a gente pensa que a gente está aqui ligado só com quem está aqui à nossa volta, os nossos interrelacionamentos pessoais. Vai mais além, é muito mais além, é uma conexão geral. Não fique no deserto do seu coração. A vida que Jesus abençoa e multiplica.